Eu tô na quarta, terceira sessão. A gente já tá fazendo um trabalho de que eu já tô entendendo que eu preciso criar uma rotina, assim. E também eu penso demais e às vezes eu penso tanto que eu não faço nada, sabe? Então eu tô começando a perceber essas coisas e já começando a organizar. Família, acabei de sair da minha sessão de terapia aqui e eu tô muito feliz porque desconstruiu várias coisas daqui na minha cabeça que tava me incomodando muito. As redes sociais, gente, ela me trouxe muita coisa boa, mas ela também tirou o que eu tenho mais de precioso, que é a minha sanidade mental, sabe? E aí eu comentei com a minha terapeuta, falei assim, cara, isso tá tirando até minha criatividade. Simplesmente startou na minha cabeça o quê? Mano, você não é inferior a eles, ninguém é melhor do que ninguém e nem os dedos da sua mão são iguais, sabe? A gente tem medo da ansiedade de sair daquela zona de conforto e se aventurar em outros lugares. A gente não tem tanta importância nas coisas da nossa vida, entendeu? Eu tô aprendendo isso. A gente não tem tanta importância para os acontecimentos, faz tudo parte do processo. Mas eu vou aqui informando vocês das próximas sessões, eu tô adorando. O amor. Nenhum outro tema é tão universal, tão comum, nem tão antigo. Corações Partidos vem inspirando histórias desde o tempo das cavernas. Até alguns animais expressam amor. Não é à toa que tantos contos de fadas giram em torno do amor. Então, eu não acredito muito nessa história de amor de conto de fadas, não, porque a gente vive uma vida real, né? Eu acredito em amor de conto de fadas. Alguns casais combinam tanto. Não é que o relacionamento é perfeito, mas é um relacionamento leve, que ambos se entendem. Não, em relação ao amor de conto de fadas, acho que não. O amor a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Principalmente com casamento, convivência, quando vem os filhos. É o que todo mundo quer, né? Um amor de conto de fadas. Eu tô à espera ainda. Eu não vou mentir, eu tô à espera. Não perca a esperança não, eu acredito sim. O relacionamento não nasceu pra ser uma coisa falida, né? Não nasceu pra ser uma coisa que a gente sabe que vai dar errado. Falou, rega o amor ou acaba com ele, né? O Leonardo costuma falar que amar é uma escolha. E realmente, você tem que acordar todos os dias e decidir amar aquela pessoa. O que aconteceria se um conto de fadas refletisse a realidade? Era uma vez a Cinderela e o Príncipe Encantado. 7 anos depois do casamento e após o nascimento do seu segundo filho, Cinderela entrou em depressão. Desesperado, o Príncipe Encantado começou a passar cada vez mais tempo fora de casa. Meu primeiro relacionamento eu tava muito novo, entendeu? Então, assim, ciúme demais, entendeu? Tanto da minha parte, tanto da dela. A questão é que a gente talvez precisasse mais de uma terapia, cada um com a sua, pra gente trabalhar cada um nos seus problemas e a gente conseguir conviver melhor do que uma terapia pros dois juntos. No meu primeiro casamento, eu acho que se a gente tivesse feito uma terapia de casal, eu acho que a gente estaria junto até hoje. Não gosto muito de tocar nesse assunto também não, sabe? O primeiro relacionamento foi isso. Falta de experiência, entendeu? Se a gente tivesse procurado uma terapia de casal, podia ser que alguma coisa mudasse. Porque os problemas sempre vão existir. A questão é como você soluciona eles, como você procura lidar com esses problemas. Aos prantos, a Cinderela procurou a ajuda da fada madrinha, que lhe aconselhou: amiga, vai para a terapia. Terapia de casal é uma modalidade de terapia familiar. Geralmente, as pessoas buscam esse tipo de terapia quando elas estão num processo de desgaste do relacionamento, nem sempre do relacionamento em si. A gente pode observar também dificuldades na criação dos filhos, do relacionamento do casal com a família. No processo de terapia de casal, o que eu mais já vi, né, é que um quer mudar o outro e ninguém muda ninguém. Se as pessoas tivessem consciência disso, realmente, assim,
aceitassem que é assim, que ninguém muda ninguém, que a pessoa só muda se ela quiser. E não é isso. As pessoas já se conheceram daquela forma. Só que tá apaixonada. E quando casa, né, às vezes, vai ver o dia a dia e aí começa a descobrir que não estava vendo porque não queria, né? Certos comportamentos. E não muda, ninguém muda ninguém, não. A Joyce é brava, né? E é um pouco ciumenta, vamos dizer assim. Mas tem coisa da personalidade mesmo, que a gente difere um pouco. Ele é bem baladeiro, eu sou bem tranquilinha, né? A gente acaba brigando mais porque ciúmes, né? Ciúmezinho besta, quer ficar junto. Os principais motivos de desentendimento é quando meu marido tá com fome e ele fica mais estressado, mais nervosinho. Aí é só dar uma frutinha, alguma coisa, que rapidinho ele chega no lugar. Mas eu confesso que eu também sou muito desorganizado, né? É uma coisa que você reclama. Eu ia comentar exatamente sobre isso. Eu sou bem desorganizado. Eu brigo, quando ela quer comer coisa que não deve, quer ficar comendo doce de madrugada. E sempre me perguntam por que eu não namoro. Então vou explicar por quê. Eu sempre fico com o pé atrás. De tudo, absolutamente de tudo. Mas isso é insegurança? Sim, é insegurança, gente. Talvez seria um medo de ficar sozinha, um medo de enfrentar a vida, né? Uma insegurança gigantesca e uma falta de amor próprio também. É insegurança comigo, com minha autoestima, com as lembranças do passado. E é justamente por isso que eu tento tratar isso na terapia, sabe? Porque são coisas que atrapalham o meu futuro. Uma frase que eu levo pra minha vida, tá? Primeiro se cure, depois me procure. Até hoje eu não me curei. Eu não vou mentir, velho. Eu sou inseguro comigo mesmo, com o meu corpo, com o meu cabelo, no entanto que eu fiz o transplante. Eu sou muito inseguro. Não parece, mas eu sou. Mas depois de todos esses relacionamentos que eu tive, eu tirei uma lição. Eu era um cara que eu precisava estar com alguém pra me sentir feliz, completo. Mas isso não depende da outra pessoa, depende de si mesmo. E quando você não sabe viver sozinho, você acaba dependendo muito de outras pessoas para ser feliz. Dividir a vida com alguém é muito importante, mas muito mais do que isso é ter amor próprio. É saber viver sozinho, porque a partir disso a gente consegue ter uma relação muito mais saudável. Então, quando eu entrar no relacionamento agora, eu vou saber lidar muito melhor do que os relacionamentos anteriores. Então, hoje, velho, eu acho que eu tô muito mais preparado de estar num relacionamento, sabe? Porque hoje eu valorizo a minha pessoa. Estou entrando em conexão comigo, né? Tentando achar a minha melhor versão. Porque eu tô trabalhando diariamente o amor próprio, a autoestima. De uma coisa eu tenho certeza, eu tô muito mais preparada para qualquer desafio ou qualquer coisa que apareça na minha vida. Eu fui casada por 8 anos com uma pessoa viciada em jogo. Sempre que ele perdia tudo e chegava pedindo dinheiro, eu chorava, eu brigava, mas eu sempre concordava, porque no fundo eu via aquilo como um sacrifício, como um ato de amor. Chegou uma hora que ele tinha feito tantas dívidas, mas tantas que nem o que nós dois ganhávamos juntos era mais suficiente para pagar. Foi nesse ponto que eu percebi que ele tinha um problema e precisava de ajuda. Então eu obriguei o meu ex-marido a entrar na terapia. Eu ameacei ele com separação, com divórcio, se ele não fizesse. E ele ficou super magoado, muito ressentido com isso, porque naquele momento ele ainda não tinha admitido que ele tinha um problema. Não é possível obrigar uma pessoa a fazer psicoterapia. Psicoterapia deve surgir da necessidade e da vontade da pessoa. Porque o que acontece? Se alguém vai obrigado para a psicoterapia, ela não vai se interessar diretamente naquilo. É essencial se envolver e estar disposto a participar desse processo, a desenvolver esse processo. Então é muito importante que a pessoa queira, esteja disposta. Quando apenas um apresenta essa demanda, aí vira uma terapia individual. A terapia individual ela pode ter efeitos no relacionamento, sim, porque quando eu mudo, eu acabo percebendo coisas que antes eu não percebia. Depois do nosso divórcio, eu estava sofrendo muito, eu comecei a ter crises de ansiedade e eu acabei indo para terapia.
O término é sim um processo de luto, um processo de perda, então é importante que a pessoa se permita sentir todas as emoções que surgirem. Se dê o tempo necessário, se permita realmente passar por esse processo. Lidar com o luto vai depender de cada pessoa, mas é muito importante que essa pessoa respeite o seu tempo, não tente pular etapas e vivencie esse luto no momento certo. Quando eles se divorciam, não é apenas cada um pega a sua parte e vai para cá, mas como que eu vou me relacionar com a minha cama agora que eu dormia com uma outra pessoa e agora eu não durmo mais? Como vai ser acordar diante de um lugar que está vazio? A psicoterapia é uma forma de auxiliar nesse processo, mas é um processo que é gradual, vai acontecendo e a pessoa vai vivendo aquilo. A pessoa precisa viver esse processo e não simplesmente fingir que não está acontecendo ou que não aconteceu. Então sim, existe luto no término de uma relação. Quando passamos a olhar para a realidade, percebemos novos caminhos, sendo um deles a separação. Se uma das pessoas, se um dos cônjuges já quer sair da relação, pode ser sim que aconteça de a relação terminar, de a relação acabar, de não haver mais possibilidades dessas pessoas ficarem juntas. Qualquer relacionamento está sujeito a dificuldades na comunicação, questões relacionadas à insegurança, dificuldade para lidar com diferenças. Então, qualquer relacionamento se beneficia. Não é só o amor, né? Não é só a paixão. A paixão, inclusive, passa, né? Se você não alimentar aquele fogo e tudo. E o amor também tem que ser alimentado todos os dias, né? Se a pessoa quer fazer dar certo e tudo. E às vezes eles não querem mais mesmo, já desistiu, só não tem coragem de assumir. É engraçado porque eu me lembro do momento exato em que a terapia me acordou para a realidade. Eu estava no meio da sessão com o psicólogo, reclamando, contando minha história de vítima, e daí ele me perguntou: Raquel, mas se você tinha tanta certeza assim de que ele iria perder todo o seu dinheiro no day trading, por que você simplesmente não escolheu falar que não? Minha cabeça fez clique. Até esse momento, eu não tinha percebido que eu tinha escolha. Ninguém me obrigou. Eu escolhi aquilo. Eu não era uma vítima, eu era cúmplice. Se você tem uma vida independente daquele relacionamento, se você já tinha e se você já se amava antes daquele relacionamento, não vai doer tanto, não. Mas quanto mais você for dependente daquele relacionamento, quanto menos coisas você fazia fora daquele relacionamento, mais vai doer. Aquele momento na terapia em que eu enxerguei pela primeira vez a minha própria responsabilidade sobre o que tinha acontecido comigo foi extremamente doloroso, que inclusive foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida inteira, mas também foi muito libertador. Se eu tinha escolha, significava que também eu poderia escolher coisas melhores para mim, que eu não era obrigada a ficar presa naquele sofrimento. Eu era livre para escolher coisas melhores. Olhar para você, se perceber e se cuidar são o primeiro passo para você estar em um relacionamento saudável. Pode ser que depois desse processo você se reconcilie com seu parceiro. Ou pode ser que não. Quando se trata de relacionamentos, o importante não é viver felizes para sempre, mas feliz com você mesmo.